E aí, pessoal, uma vitória política do Grêmio que retoma espaços que o clube havia perdido. Você vai entender. O Grêmio parece estar mudando algumas condutas e isso precisa muito ser divulgado. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Agora, pós-graduação. CEDEM, associada à Fundação Dom Cabral, para você evoluir pessoalmente, para você ter uma pós-graduação dentro da sua realidade. Gestão de negócios, marketing, estratégias inovadoras de mercado, liderança, tudo isso na CEDEM, associada à Fundação Dom Cabral. Faça a sua pós-graduação. Está dentro do limite, você vai ver. Então entre em contato através dos links que tem aqui na descrição e não deixe de fazer a sua pós-graduação na CEDEM, associada à Fundação Dom Cabral. Gente, uma vitória política que demonstra duas coisas. Primeiro, uma atenção do Grêmio aos fatos, muito atento à realidade do momento. E a outra, uma nova conduta, uma nova construção política de situações que o Grêmio havia perdido e que isso dificultava muito a relação. Vou fazer um breve histórico aqui. Eu vou contar o fato e aí a gente discute a história um pouco. O Grêmio conseguiu adiar o julgamento que teria Renato Portaluppi e Reinaldo, que pegaram 4 jogos. O Grêmio conseguiu o efeito suspensivo dos 4 jogos e o Grêmio teria na quinta-feira o julgamento dos 2. A chance do Grêmio não ter êxito nesse julgamento era grande e os 2 ficariam fora do Clássico Grenal do próximo domingo. Lembrando que neste momento, tecnicamente, o Grêmio não teria o Reinaldo e não teria o Cuiabano porque está lesionado. O Renato teria que improvisar alguém. E também o fato de ser Grenal e não ter Renato na Casa Mata seria um problema. Pois o Grêmio, atento ao momento, interviu nisso e conseguiu adiar. E aqui a gente coloca na figura de um jovem dirigente, que é muito pouco falado, porque trabalha no jurídico, é um dirigente dos abnegados, dos dedicados ao Grêmio, Márcio Floriano. Ele está trabalhando muito bem e ele começa a fazer o seu nome no bastidor do clube. É dele a ação, é dele o movimento e é deste departamento jurídico que começa a refazer relações importantes e históricas do Grêmio com as grandes entidades. O STJD é uma, a CBF é outra, que são as entidades que comandam o futebol brasileiro. O Grêmio, em determinado momento, entrou em conflito com essas instituições. E isso acabou gerando, do ponto de vista mais macro, uma dificuldade imensa do Grêmio em qualquer ação relacionada a essas entidades. O Grêmio não tinha nenhum relacionamento nos anos de 19, 18, até o ano de 22, o Grêmio não tinha nenhum relacionamento com o STJD, por exemplo. Aí qualquer situação, na dúvida, era contra o Grêmio. O Grêmio jamais conseguiria adiar um julgamento, por exemplo. Porque tinha muitas dificuldades de relacionamento criadas no curso do tempo. Eu não estou aqui para pessoalizar, não é isso, a ideia não é essa. Mas o Grêmio foi e teve uma relação destrutiva. E agora o Grêmio retoma a linha política de organização para exatamente conseguir êxito em situações como essa. Futebol também é política. E é preciso dizer que, historicamente, o Grêmio sempre foi muito bem relacionado. O Grêmio foi muito bem relacionado. O Grêmio sempre foi um clube que ditou regras em todos os tribunais. Teve, historicamente, grandes advogados que fizeram e construíram um Grêmio muito forte politicamente. A gente teve, desde o tempo em que Fábio Koff era do jurídico, depois com o Paulo Odoni, não vou citar o meu pai, por exemplo, que por anos e mais anos também esteve lá, que foi o César Dias Neto, e depois outros tantos advogados, Cacalo. O Grêmio sempre teve um histórico, Caco Krieger, o Grêmio sempre teve André Krieger, Antônio Vicente Martins, Homero Bellini Júnior, mais recentemente. O Grêmio sempre teve na linha de proposição. E agora o Grêmio parece estar retomando
esse processo, conseguindo melhorar a relação e conseguindo também vitórias políticas como a de hoje, que no final de tudo tem algo muito concreto, que é a preservação de um time que vai enfrentar um Grenal e que poderia ter jogador importante fora e poderia ter o treinador fora. O Grêmio precisava disso. Nós não podemos fazer sempre uma ideia de atrito nas relações. Nós precisamos ter, sim, posição forte, precisamos. Mas nós precisamos ter uma ideia propositiva, uma ideia de conquistas coletivas também. E isso me parece importante que o Grêmio tenha retomado. Muitos amigos, que não posso citar aqui, que fizeram pontes em Brasília e também no Rio de Janeiro de aproximação do Grêmio. E o Grêmio conseguiu refazer isso e agora vive uma harmonia, que não é ser melhor do que ninguém, não é ter benefício, mas é não ter reação contrária como tinha em outros episódios. Essa, para mim, é uma baita de uma conquista e o torcedor, que muitas vezes não conhece esse bastidor, precisa saber. Assim como precisa conhecer dirigentes que não estão na linha de frente, como o presidente do Grêmio, como o vice-presidente de futebol, como o diretor de futebol. O Grêmio tem uma escola histórica de dirigentes e agora a gente está vendo o Márcio, o doutor Márcio, que é um jovem dirigente que está fazendo esse trabalho de reconstrução muito inteligente, muito bem feito, e que está trazendo benefícios diretos para o Grêmio, em cima da sua capacidade política e em cima da sua capacidade jurídica de trabalhar em prol do Grêmio. É assim que a construção, é assim que as coisas acontecem. Nós temos na gestão Alberto Guerra também, na vice-presidência dos eleitos ali, também jovens dirigentes. O Fábio Floriani, por exemplo, até tem um nome parecido, mas não tem relação de parentesco, com o Márcio, é um jovem dirigente, tem o Magriço também, tem outros dirigentes do Grêmio ali que estão trabalhando muito bem e que a gente precisa aqui salientar e valorizar e aplaudir, porque realmente o trabalho da direção de reconstrução dessas pontes, ela está sendo muito boa. Ah, é perfeito? Claro que não, nada é perfeito. Nada vai conseguir ser perfeito. Mas esse trabalho de reconstrução, nós temos que aplaudir. Porque o Grêmio é protagonista. E o Grêmio é protagonista de construções, não de destruição. E quando a gente tem essa regra, a gente precisa aplaudir e valorizar. Então, nesse momento, uma baita vitória que vai refletir dentro do campo. E vocês podem ter certeza que se o resultado for positivo dentro do campo, vai ter passado pela ação do Márcio Florian, vai ter passado por essa ação, e porque é assim que as coisas se constroem. É exatamente em cima dessas relações que tudo se constrói, e o Grêmio, no final de tudo, é o grande beneficiado por isso. César, Cidade Dias falando de Grêmio, aqui no YouTube.